Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estava ali tentando dormir e de repente veio à minha memória a passagem de Ezequiel capítulo 34 e mesmo assim eu tentava dormir, mas não estava conseguindo e eu senti algo de levantar e fazer este vídeo, sentir uma acomodação para ler esse versículo, fazendo este vídeo. Não sei o porquê, mas foi o que eu senti. Por esta razão eu farei isto. O título deste capítulo 34 de Ezequiel, ele diz assim: profecia contra os pastores infiéis de Israel. Irei ler alguns versículos aqui, porque é isto que eu estou sentindo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto. Até o versículo 10 de Ezequiel capítulo 34. É uma passagem forte, né? Mas é a palavra de Deus. E olhando para este capítulo 34 de Ezequiel, Deus está falando dos maus pastores. Lógico que nós temos bons pastores, pastores que apacentam bem as suas ovelhas, pastores que são dedicados e faz a obra do Senhor da forma correta, pastores que se preocupam com as suas ovelhas, que foram postos em suas mãos
Nós temos esses pastores e conheço muitos pastores assim. Mas Deus está chamando aqui a atenção através do profeta Ezequiel. Os maus pastores que não apacentam bem as suas ovelhas da forma que Ele ordenou que apacentais. São pastores que estão preocupados com si próprio, pois o texto cita desta forma. Pastores que, em vez de apacentar, de cuidar as ovelhas, eles a machucam. E quando as ovelhas se afastam, quando as ovelhas ficam doentes, sem pastos para se alimentar pelos maus pastores, os maus pastores não a procuram as ovelhas, não a buscam. Os maus pastores, eles não se preocupam em ter bons conteúdos para alimentar as suas ovelhas, porque estão preocupados com si próprios. É o que o texto está dizendo. E sei que está sendo direcionado para os maus pastores, esse texto, porque os bons pastores, eles leem e eles se policiam cada vez mais para não fazer parte desses maus pastores que o profeta aqui está mencionando. E os maus pastores podem deixar de ser maus pastores e passar a ser bons pastores. Mas é necessário com que reconheça isto e se esforcem para ser bons pastores, pois Deus deixa muito bem claro que Ele mesmo vai ser os pastores dessas ovelhas. Ele as buscará, porque os maus pastores não têm agido da forma correta que tem que agir. É um texto muito bom, um texto que vem nos alertar, se quisermos ser pastores da Igreja de Cristo. É uma responsabilidade muito grande, todos nós sabemos disso. Mas devemos exercer da melhor forma correta, porque Deus, Ele vai requerer de todos nós, de todos os pastores e daqueles que ainda chegarão lá a ser pastores, Deus vai requerer o seu trabalho como foi exercido aqui nesta terra, fazendo a sua obra. Pois a Bíblia diz que vamos prestar contas a Deus por tudo que nós fazemos nesta terra. Então que os pastores sejam bons pastores e cuide bem das suas ovelhas. Porque é melhor chegar diante de Deus e ouvir dele, de Jesus Cristo: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que vos tenho preparado, e receber a recompensa por ser um bom pastor, por exercer a função de pastor da melhor forma possível e cuidar das ovelhas, porque foi para isso que você foi chamado, para ser um bom pastor e não um mau pastor. Deus abençoe, a paz do Senhor.